Está no ar o seu programa de artesanato e hoje, gente, trago para vocês mais um porta-sapato. Mas por que a Estela está ensinando tanto porta-sapato? Gente, eu passei um perrengue quando eu viajei para São Paulo, porque eu não tinha e eu fiquei doida da vida. Como assim uma costureira, que faz costura criativa, não ter um porta-sapato? Aí eu fiz dois, né? Vocês já assistiram essa aula aqui, ó. Foi feita agora, tá? Tá aqui nos vídeos anteriores. Esse daqui eu já tinha feito algum tempo atrás, a necessaire para homem. E eu acabei resolvendo fazer para sapato. Sapato ou chinelo, né? Então assista lá, porque é bem rápido de fazer e uma peça bem baratinha, tá? E aí, ó, eu resolvi fazer esse também com visor, tá? Esse daqui, gente, é aquele modelo tradicional que você passa um cordão e puxa, tá? O pessoal faz muito dessa daqui. Eu falei, eu vou fazer com zíper para diferenciar um pouco. É isso que eu falo para vocês. O que nós temos que fazer? Diferenciar. Se você já viu um vídeo, gostou do vídeo, muda alguma coisa nele, né? Não faz igual, muda alguma coisa. E é assim, gente, eu conheço muitas pessoas que trabalham o dia inteiro, né? E vai fazer o pé. Vai na manicure fazer o pé. Então já fica dentro do carro um chinelinho aqui, né? Para não ficar lá jogado, fica aqui. Aí você desce na sua manicure com uma peça dessa. Show, não é? Então aqui, ó, eu coloquei um tênis bem alto para vocês verem que realmente cabe, ó. E a peça, ela é assim, ó. Eu vou passar a medida para vocês agora, ó. E eu coloquei um visor realmente para saber qual o sapato que tá aqui, né? Se você for montar uma mala com vários sapatos, você vai saber qual é o sapato, ok? Vamos lá, então. Nós vamos precisar de um plástico. Ele tem uma altura de 9, tá? Pela largura aqui. Eu cortei um pouco maior. Esse plástico, ele tá com 30, ok? Então, plástico 30 por 9. Vamos pôr aí. A parte de cima, são duas partes de tecido. Você vai cortar ele de 22 por 28, tá? 22 por 28, já tira um plástico, um bagum, ó, do mesmo tamanho. E a parte de baixo, ela tem 28 também, né? Por 50. Tá? Então 50 por 28, 22 por 28 e o plástico que é de 9 por 30. Cortei ele um pouco maior pra gente não ter desajustes na costura, né? Um zíper, o mesmo forro do tamanho daqui e o mesmo forro do tamanho daqui. Então simples assim, gente, anotem aí, não tem molde, você sabe que os nossos projetos, a grande maioria são só medidas. Então vamos lá, gente. Quando o tecido tem um sentido, tá vendo que aqui os tênis estão todos em pé? Na hora que eu fui fazer a estampa, eu virei essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que vai ser virada pra frente. Ela tem 10 centímetros, tá? Daqui a aqui ela tem 10 centímetros. Então se você for fazer na estampa, vocês têm que saber que essa estampa ela vai ter que virar de frente. Porque é assim, ó, gente. Essa peça ela vai ficar assim, tá? Então, se você virar o tecido do jeito que tá inteiriço, os tênis vão ficar de ponta cabeça. Então, ela vai ficar assim, aqui vai ter o visor e aqui vem a outra parte. Ó, só pra vocês entenderem. Vai ficar exatamente assim, tá? Então, se você tiver um tecido que tenha sentido, você faça uma emenda. Então, se aqui ele tá com 50 no total, então você sabe que mais ou menos 41 e aqui 11, pra você poder medir e emendar, tá? Mas é isso daí, gente. Usem a cabeça aí, ó. Põe a cabeça pra pensar que você vai conseguir. Pegar o plástico e coloco ele aqui, ó. Eu vou segurar primeiro o plástico, depois o forro. Por quê? Quando eu coloco o forro aqui por cima, o plástico pode andar. E por ele ser transparente, às vezes você não enxerga. Então eu faço primeiro assim, ó. Eu coloco o plástico aqui e vou costurar um pé de máquina. E assim, gente, pra você que vai costurar plástico, pezinho de teflon. Se você colocar o pé normal, ele não vai. A Estela não tem o pé de teflon. Pega uma fita crepe e cola embaixo do seu pezinho. É uma gambiarra, né? Mas...
Ó, daí eu venho aqui, vou tirar essa parte branca. E agora sim eu vou costurar o forro. Aí eu vou pegar o forro do meu 50 aqui, ó, do comprido. Aqui também, ó, eu cortei o forro maior, ó. Sempre maior. E agora eu vou costurar também um pé de máquina. Ok? Então, nós já fizemos a emenda do plástico no corpo do tecido. Agora eu faço isso daqui, ó. Vou puxar ele aqui e vou rebater uma costura. Então, eu puxo o forro e puxo o tecido. E rebato essa costura aqui, ó. Tá vendo? Só o plástico pra cima, o tecido e o forro pra baixo. Certo? Agora, gente, vou fazer uma coisa aqui que é uma costura de segurança. Então, eu já vou segurar o tecido no forro. Então, ó, eu tenho a minha marcação aqui, eu vou fazer um pezinho pra dentro. Metade do pezinho pra dentro, tá? É uma costura de segurança. Estica bem, pra mão depois não dar errado, né? Certo? Agora eu já posso fazer essa limpeza aqui, ó. Gente, todos os nossos tecidos, ele tem a marca do risco, né? Então, o que que acontece? Você corta exatamente em cima do risco. Vou deixar ainda um pouco de plástico, porque nós vamos costurar lá no outro. Então, ó, essa daqui é a parte de baixo, que vai virar um pedaço pra cima. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ponho ela aqui na mesa, ó. Essa parte aqui, ó, embaixo que eu venho com o plástico, certo? Ó, então eu vou alinhar, eu já não cortei a primeira parte? Então a primeira parte já está pronto. Então eu vou alinhar aqui, ó, o meu plástico e vou costurar ele primeiro aqui, tá? Pra depois costurar o forro. Então vamos lá. Certo? Agora eu venho com o forro aqui, ó, e faço a mesma costurinha de um pé de máquina. Agora, ó, eu vou puxar o forro e o tecido. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá naquela hora, que é rebater uma costura aqui, ó. Ok? Vamos lá. Gente, é uma peça rápido, fácil de fazer. Então, faça aí. A Estela, eu não tenho plástico, tenho dificuldade para comprar o plástico. Faz um TNT, né? Faz tudo no mesmo tecido. Agora eu vou fazer a costurinha de segurança também pra gente poder cortar e fazer a limpeza. Eu gosto de fazer primeiro esses dois lados para depois fazer aqui em cima, porque às vezes eu viro aqui e aí o tecido sobra a hora que eu vou fazer, ó, ele faz isso daqui. Então eu prefiro fazer assim. Eu estico, ó, e já costuro aqui, tá? Fica bem melhor. Desse jeito não sobra. E agora sim eu venho e faço aqui. E agora eu vou fazer a limpeza da peça pra gente finalizar o zíper. Já tiro o excesso de plástico. Certo? Agora é assim, ó, gente. Eu vou dobrar aqui, ó, pelo lado do avesso, ok? Nessa medida, ó, ele já dá certinho. Se você colocou medidas a mais, aqui às vezes vai sobrar, mas ó, a medida certinha, eu dobrei. Só pra gente marcar. Ok? Aí nós vamos costurar agora um zíper aqui e um zíper aqui. Eu escolhi esse zíper aqui. Deixa eu só colocar um clips, que aí aqui já fica marcado. Agora eu vou costurar um zíper aqui e um zíper aqui. Então eu venho aqui, ó, frente do meu zíper com a frente do tecido, frente com frente, jamais esquecerei. E vou passar, ó, ele aqui, ó, rentezinho aqui, ó, sem deixar sobrar tecido, ok? O pé do zíper, ele vai encostado no trilho, tá?
Então, ó, eu não troco o pezinho de zíper. Certo? Agora o que que eu faço? Eu vou dar o acabamento. Então eu viro e rebato. Então, ok, de um lado já está pronto. Agora eu venho com essa outra parte do zíper aqui, ó, são duas partes. Essa outra parte aqui, ó, eu vou deitar aqui. Ok? E vou fazer a mesma coisa, ó, eu coloco o zíper frente com frente, jamais esquecerei. E eu coloco o zíper de um jeito, ó, que não apareça o tecido. Certo? Aí eu vou ter que abrir para poder rebater essa costura, ó. Ok? Então, ó, zíper aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor. Então, eu venho aqui, ó, do meu lado avesso. Vou unir. Aqui, ó, alinhar, né? Venho aqui, ó, do meu lado direito e tiro o trilho, um pedaço do trilho, mas eu deixo um pedaço da malha aqui, ó. Aí eu venho com o meu cursor. Do lado esquerdo eu entro com o cursor até o rumo da onde eu cortei o trilho, ó. Cheguei aqui no trilho, ó, certinho, ó. Então, o que que eu faço? Eu entro com ele inclinado, ó, fica mais fácil. Seguro e puxo. Aí, agora eu tiro e volto com ele aqui, ó, lado esquerdo. Novamente. Entro com ele inclinado, seguro e puxo. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Uma costura aqui e uma costura aqui. E depois dou acabamento no viés. Ó, gente, lembrando da etiqueta, tá? A etiqueta sempre, eu entrei com o cursor aqui, eu vou pôr ela aqui, ó. Aqui é a frente dela, então a hora que virar, ela vai ficar pra frente, certo? Ó, só pra você entender. Na hora que desvirar a peça, ela vai ficar assim. Coloca ela aqui. Vamos lá. Zíper vai e vem, devagar para não quebrar a agulha, né? Tira se sobrou algum excesso, porque você vai dar um acabamento agora no viés. Ai, não quero passar viés, não tem problema, passa um overlock, um zigue-zague, né? E aqui é a mesma coisa, ó, pé de máquina, começa com nó e finaliza com nó. Certo? Ó, eu vou usar esse viés aqui que é de gorgurão, gorgurinho, não sei o nome dele, é gorgurão, gorgurinho. Ele não estica, não é igual o viés normal que a gente puxa, ele estica, mas ele tem uma marca, ó, uma dobra no meio. E ele já tem aqui, ó, um acabamento final, tá? Eu gosto muito desse viés para costuras retas, né? Mas para costura com curvas também dá. Então aqui embaixo eu já começo ele dobradinho e encaixo. Finalizo da mesma forma, tá? Vai encaixando o meio da peça no meio do viés. Então, você já costura em cima e embaixo. Ó, eu encosto aqui e dobro. Encosto aqui e dobro. E aqui no final, você corta um dedinho maior. Dobra aqui para dar um acabamento. Mesma coisa do outro lado. E pronto, gente, a nossa peça está pronta. Tira essas linhas que ficam penduradas. Ó, agora eu venho aqui, ó, onde tá o zíper, eu abro e vou desvirar. Como não tem manta, né, e é uma peça molinha, ó, é bem facinho de desvirar. Aí vocês vão perguntar, por que que você colocou bagum? Gente, bagum, ele é fácil de limpeza, né? Então, como você vai pôr um sapato aqui dentro, às vezes ele tá sujo. E o bagum é só passar um pano, tá? Então, tem que ter um bagum sim. Se você fizer com forro de tecido, você vai ter que lavar a peça.
Tá pronta a nossa peça. Gente, isso daqui fica bonito também para quando você quer fazer fraldinha de bebê. Então você faz ela menor e fica esse visor aqui, então fica dobradinha as fraldinhas. Eu já fiz isso daqui, vendia bastante na loja. E fica bem legal, porque fica uma bolsinha, né? Ó, então tá pronta a nossa peça. Ficou super certinha essa medida que eu passei para vocês. Anotem aí, tá no começo do vídeo. E fechou o zíper. Olha que legal, né? Um tecido bonito, do qual deixa a peça bonita, né? E uma costura básica, que você consegue ter um visor e ver qual sapato que tá dentro. Olha que legal. Bora fazer aí, gente. São peças assim que você consegue vender. São peças que a pessoa vai usar, vai levar para uma manicure, vai levar numa viagem. Então são peças úteis, tá bom? E eu quero dizer para vocês que toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo, então não deixa de assistir aqui no canal do YouTube. E quero deixar um beijo, um abraço e dizer que no próximo programa teremos coisas novas e eu estarei aqui. Tchau, tchau. 31 mais ou menos por 6. Eu não cortei esse daqui, peraí, Lu, vou ter que cortar. Esqueci, eu tinha diminuído o tamanho do plástico. Ai, Senhor da glória. Então, esse plástico está com 15. Nós vamos cortar ele com 6. 5, 6. 5, 6. Só? Será que é só 6 mesmo? Deixa eu ver aquilo. Ô Barbosa, relaxa. Que eu acho que esse plástico aqui, eu ia cortar errado. Ele está com 9. Barbosa, é 9. É 9. Isso mesmo. Voltamos. Ah, Bela, vai pra lá, Bela. Pode voltar, Lu? Pode. Vamos lá de novo. Então vamos lá, ó. Ele aqui, ó, rentezinho aqui, ó, sem deixar sobrar tecido, ok? O pé do zíper, ele vai encostado. Ô, Chuchu! Atenção. Respira. O pé do zíper, ele vai encostado no trilho, tá? Certo? Agora o que eu vou fazer? Uma costura aqui e uma costura aqui. E depois dou acabamento no viés. Vamos lá. Pegue. Hã? Quê? Etiqueta. Uia. Muito bom, Lu. Eu sempre esqueço. Vê que você já tá terminando, que eu não vou lembrar. É, não lembrou. Ó, gente, lembrando da etiqueta, tá? Beleza.